Você anda mais disposto do que o normal? Tem mais energia, mais agitação, dorme menos horas e mesmo assim sente que consegue fazer tudo? Então preste muita atenção, porque aquilo que parece vitalidade pode não ser vitalidade. Na verdade, em algumas pessoas acima dos 50 anos, essa sensação de energia extra pode ser um sinal de que o corpo está funcionando acelerado demais. E o mais preocupante é que muita gente passa meses ou até anos acreditando que está tudo bem, sem perceber que existe um desgaste silencioso acontecendo dentro do organismo. Hoje você vai descobrir como o hipertireoidismo pode se disfarçar de disposição, quais sinais costumam passar despercebidos e por que identificar essa condição cedo pode fazer uma enorme diferença para a sua qualidade de vida. E existe um sintoma que costuma aparecer durante atividades simples do dia a dia e que quase ninguém associa à tireoide. Fique até o final porque ele pode mudar completamente a forma como você interpreta alguns sinais do seu corpo. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém que parecia estar sempre acelerado, sempre inquieto, sempre com energia de sobra? Conte nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa acorda cedo, faz várias tarefas, quase não sente sono, está sempre em movimento. À primeira vista parece alguém cheio de vitalidade, alguém saudável, alguém que está envelhecendo muito bem. Mas existe uma diferença importante entre estar saudável e estar acelerado. E é justamente aí que mora o perigo. Pense no motor de um carro. Quando ele funciona dentro da velocidade ideal, tudo corre bem. O desempenho é bom, o consumo é equilibrado. O desgaste acontece lentamente. Mas imagine esse mesmo motor funcionando acima do limite todos os dias. No começo, ele parece mais potente, mais rápido, mais forte. Só que internamente o desgaste aumenta. Peças sofrem mais pressão. A temperatura sobe. E uma hora a conta chega. Com o hipertireoidismo, acontece algo parecido. A tireoide é uma pequena glândula localizada na região do pescoço. Mas o impacto dela no organismo é enorme. Ela ajuda a regular o ritmo de praticamente todo o corpo. Quando produz hormônios em excesso, tudo começa a funcionar em velocidade mais alta. O coração bate mais rápido. O metabolismo acelera. Os músculos trabalham mais. A mente fica mais agitada. E justamente por isso, muitas pessoas interpretam os primeiros sinais de forma errada. Elas acreditam que estão mais dispostas, mais produtivas, mais cheias de energia. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa energia nem sempre representa saúde. Em muitos casos, ela representa esforço excessivo, e o próximo sinal costuma aparecer muito antes de alguém receber o diagnóstico. Você sobe alguns degraus, faz uma caminhada curta, carrega algumas sacolas, e de repente sente o coração disparar. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez conheça alguém que passa por isso. Muitas pessoas acreditam que é apenas ansiedade. Outras acham que é falta de condicionamento físico. Outras colocam a culpa na idade. Mas em alguns casos, o problema está na tireoide. Quando os hormônios tireoidianos estão elevados, o coração recebe estímulos constantes para trabalhar mais rápido. É como se alguém estivesse pressionando o acelerador sem parar. E isso pode gerar palpitações, sensação de coração acelerado, desconforto ao fazer esforços simples e até uma impressão estranha de inquietação permanente. O curioso é que muitas pessoas não sentem dor, não sentem algo claramente alarmante. Apenas convivem com essa aceleração diária e por isso ignoram o problema. Mas existe outro sinal ainda mais surpreendente. Um sinal que muita gente interpreta como algo positivo. Você está comendo normalmente, talvez até mais do que antes, mas continua emagrecendo. As roupas ficam largas, a balança mostra números menores, e algumas pessoas até comemoram. Afinal, perder peso parece uma boa notícia, só que nem sempre é. Quando o organismo entra em estado acelerado, ele começa a consumir energia em ritmo muito maior. E para manter essa velocidade,
pode acabar utilizando recursos importantes do próprio corpo. O resultado é que parte do peso perdido pode vir da massa muscular. E isso merece atenção especial depois dos 50 anos, porque músculos não servem apenas para a força, eles ajudam no equilíbrio, na mobilidade, na autonomia, na prevenção de quedas, na capacidade de realizar tarefas simples do cotidiano. Agora imagine perder músculos sem perceber. A pessoa olha para a balança e acredita que está tudo ótimo, mas o corpo está ficando mais frágil. E é exatamente aí que aparece uma das situações mais confusas do hipertireoidismo. A pessoa parece cheia de energia, mas ao mesmo tempo começa a sentir fraqueza. Parece contraditório, mas acontece com frequência. Ela sente vontade de fazer coisas, quer se movimentar, quer produzir, mas nota que está mais difícil levantar de uma cadeira, subir escadas, caminhar por longos períodos, carregar peso. A mente está acelerada, mas os músculos já não respondem da mesma forma. E muitas vezes essa mudança é atribuída apenas ao envelhecimento. O problema é que nem sempre a idade é a verdadeira explicação. Existe outro erro muito comum que faz milhares de pessoas ignorarem os sinais por tempo demais. Quando alguém fala em hipertireoidismo, a maioria pensa imediatamente em nervosismo, ansiedade, agitação. Mas a realidade é muito mais ampla. Os sintomas podem surgir de maneiras completamente diferentes. Algumas pessoas sentem calor excessivo, outras começam a transpirar mais. Algumas apresentam tremores leves nas mãos. Outras passam a ter dificuldade para dormir. Também podem surgir irritabilidade, mudanças de humor e sensação constante de inquietação. O problema é que esses sinais aparecem aos poucos, separadamente. E quando isso acontece, quase ninguém consegue juntar todas as peças do quebra-cabeça. A pessoa trata um sintoma aqui, ignora outro ali, e continua sem perceber o que realmente está acontecendo, mas o próximo efeito costuma assustar muitas famílias, porque envolve algo que todos valorizam: a clareza mental. Pouca gente sabe disso, mas alterações na tireoide também podem afetar a concentração, a atenção, o foco, a capacidade de organizar pensamentos. A pessoa começa uma atividade e se distrai facilmente, perde a linha de raciocínio, esquece tarefas simples, tem dificuldade para manter a atenção e imediatamente surge uma preocupação. Será que é apenas cansaço? Será que é algo relacionado à memória? Nem sempre. Em alguns casos, o organismo está tão acelerado que o cérebro encontra dificuldade para acompanhar esse ritmo constante. É como tentar ouvir uma conversa importante em um ambiente cheio de barulho. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo parece urgente. E isso prejudica a capacidade de foco. Mas existe um órgão que talvez sofra ainda mais quando o hipertireoidismo permanece sem controle: o coração. Esse é um dos pontos que mais preocupam os especialistas, porque o coração foi feito para trabalhar de forma equilibrada. Quando passa muito tempo recebendo estímulos para acelerar, ele pode acabar sofrendo consequências. Muitas vezes os sinais parecem pequenos: uma palpitação, uma sensação estranha no peito, um desconforto passageiro, uma fadiga inesperada. E justamente por parecerem inofensivos, acabam sendo ignorados. Mas o corpo costuma dar avisos antes que os problemas se tornem maiores. Por isso, prestar atenção aos sinais faz tanta diferença. E aqui existe uma notícia muito importante. Quando o hipertireoidismo é identificado e acompanhado adequadamente, muitas pessoas percebem algo surpreendente. Elas descobrem que aquela energia intensa que sentiam não era verdadeira vitalidade. Era aceleração. Vitalidade de verdade é diferente. Vitalidade significa acordar bem, dormir bem, ter energia estável ao longo do dia, manter força muscular, conseguir realizar atividades sem sentir que o organismo está trabalhando acima do limite.
significa ter disposição com equilíbrio e não viver constantemente acelerado. Essa é uma diferença que muda completamente a forma como enxergamos a saúde. Porque muitas pessoas passam anos buscando mais energia, quando na verdade deveriam buscar mais equilíbrio, e essa talvez seja a principal mensagem deste vídeo. Nem toda energia significa saúde, nem toda agitação representa vitalidade. Às vezes o corpo parece forte justamente quando está pedindo ajuda. Por isso é tão importante observar os sinais: palpitações, perda de peso sem explicação, fraqueza muscular, insônia, tremores, sensação constante de aceleração. Tudo isso merece atenção. A boa notícia é que conhecer esses sinais permite agir mais cedo. E agir cedo pode fazer toda a diferença na preservação da sua saúde, da sua independência e da sua qualidade de vida. Porque envelhecer bem não significa apenas viver mais anos. Significa continuar caminhando com segurança, manter sua autonomia, ter energia para aproveitar a família, os amigos, os netos, os momentos que realmente importam. E agora eu quero saber de você. Qual desses sinais mais chamou sua atenção? Você já percebeu algum deles em você ou em alguém próximo? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio cada comentário com muito carinho. E se você gosta de conteúdo sobre saúde, longevidade e qualidade de vida depois dos 50 anos, acompanhe os próximos vídeos. Porque muitas vezes, os sinais mais importantes da nossa saúde são exatamente aqueles que parecem pequenos demais para preocupar. E quanto mais cedo aprendemos a reconhecê-los, maiores são as chances de continuar vivendo com força, autonomia e qualidade de vida por muitos anos.